em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma série de mensagens aqui na igreja intitulada Quando o Desconforto Revela o Propósito. E nós, nessa noite, iremos para a mensagem número 4. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre o que, irmãos? Irmão, lembra sobre o que a gente falou? Nós falamos sobre Neemias e sobre o desconforto santo que Deus planta no coração de Neemias, porque Neemias tinha um chamado de reconstrutor, de pessoas que ia transformar ruínas novamente no propósito que o Senhor tinha reservado. E eu creio que nessa manhã Neemias foram despertados, Neemias foram chamados pelo Senhor para integrar o exército do Deus vivo, para que possam assumir as fileiras, para que possam assumir as suas posições diante daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E nessa noite nós meditaremos sobre um outro personagem que também viveu essa mesma experiência. Perceba que Deus tem um padrão, Deus tem um padrão de se revelar aos seus servos e de despertar os seus servos. Ao longo desses domingos que estamos falando sobre essa temática, nós falamos sobre diferentes desconfortos que Deus começou a plantar no coração de diferentes pessoas. Falamos sobre um desconforto que estava no coração de Ana no domingo passado, falamos sobre um desconforto que estava no coração de Moisés também no domingo passado, sobre o desconforto no coração de Neemias. E nessa noite nós falaremos sobre um desconforto santo que estava no coração de um homem chamado Davi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 26. Diz assim o texto bíblico, 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amado irmão, amada irmã, meu desejo nessa noite é que o Senhor fale conosco. Você acredita nisso? Quem está aqui essa noite? Existem momentos, irmãos, ao longo da nossa vida, que o nosso maior problema não é o ataque do inimigo, porque muitas vezes nós somos jogados de um lado para o outro em razão das circunstâncias da vida, em razão de lutas físicas e espirituais. E muitas vezes nós estamos nesse processo, nesse turbilhão de fatos e de acontecimentos, às vezes até um pouco perdidos, de como interpretar esse tempo, de como lidar com desafios que estão causando incômodo. Então isso é algo que muitas vezes nós não temos como evitar. Como evitar quando somos surpreendidos com uma notícia inesperada. Nós não queríamos aquilo, mas de maneira inevitável fomos surpreendidos. Não tínhamos o que fazer. Agora precisaremos saber como lidaremos com esse novo fato, com essa nova circunstância. Então o nosso grande desafio, irmãos, muitas vezes não é evitar aquilo que nos sucede, aquilo que acontece conosco, é como lidaremos com essa realidade que está posta diante de nós. Precisamos lembrar que esse contexto, o povo de Deus, ele tinha um conflito sempre presente contra os filisteus. E conta a Bíblia que o exército de Israel está enfileirado em suas posições. Diariamente o exército de Israel tomava as suas posições. Do outro lado do vale, no outro monte, estava o exército filisteu. E aqui estava um exército em frente ao outro. E conta a Bíblia que o que estava acontecendo aqui já estava acontecendo há um tempo considerável. Porque dentro desse contexto, a Bíblia conta que um homem chamado Golias, integrante do exército filisteu,
ele sai diariamente e diante do povo de Deus, ele lança o seu desafio diário. O detalhe é que esse homem não era um homem qualquer. A Bíblia diz que ele era um gigante. Aliás, a Bíblia traz detalhes das características desse homem chamado Golias. Observe o que diz o verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate e veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Irmãos, ele não passava nessa porta. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro, a ponta de ferro da lança, pesava 7,2 kg, só a ponta. E seu escudeiro ia à frente dele. E conta o texto bíblico, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 16, que Israel estava diante de Golias 40 dias. Quantos dias, irmãos? 40 dias. Não eram 40, minutos, não eram 40 horas, eram 40 dias. E diz a Bíblia que durante 40 dias, o filisteu chamado Golias aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição, lançando o seu desafio diário. Nós poderíamos dizer que Golias é um gigante. Ao longo da nossa vida, nós enfrentamos diversos gigantes. O que é um gigante, pastor? Um gigante é tudo aquilo que se coloca na nossa vida como algo insuperável, algo que possui uma dimensão que aos nossos olhos não pode ser vencido. Muitas vezes o gigante vai se tornar uma enfermidade, muitas vezes o gigante vai se tornar um problema de relacionamento, muitas vezes o gigante vai se tornar um problema vivenciado no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, enfim. Diversas são as circunstâncias e as roupagens que um gigante pode assumir ao longo da nossa vida. Nesse caso, o gigante era um homem chamado Golias. E o curioso é que esse homem estava lançando o seu desafio diário. A Bíblia chega a dizer que Saul, ele era um homem muito alto. Mas nem Saul e nenhum outro integrante do exército de Israel teve coragem de enfrentar esse gigante chamado Golias. Até que chega um jovem pastor, e aqui o detalhe, irmãos, Davi ele não era um soldado que integrava o exército de Israel, não era. Aliás, os estudiosos, eles fazem um cálculo aproximado, a Bíblia não é explícita a esse respeito, mas a Bíblia diz que 3 irmãos de Davi integravam o exército de Israel nessa época. E Davi vai, a mando do seu pai, levar alguns suprimentos para os seus irmãos, levar alguns presentes para os comandantes dos seus irmãos, e o seu pai também faz um pedido especial a Davi. Jessé diz: olha Davi, me traga alguma garantia de que os seus irmãos estão bem. E é nesse contexto que Davi vai até o campo de batalha. Davi não era soldado. Dentro desse cálculo, os estudiosos fazem uma estimativa de que Davi, nessa época, tinha aproximadamente entre 15 e 17 anos. Estimava-se que um homem era considerado apto a integrar o exército de Israel nessa época, a partir dos seus 20 anos de idade. Então, os estudiosos fazem esse cálculo. Davi tinha entre 15 e 17 anos. E o detalhe, irmãos, é que Golias, ele não intimidava apenas o povo de Deus através da sua força física. Os filisteus eram conhecidos também por seu avanço nesse campo, de armas, de táticas de guerra,
Então, os filisteus, eles eram acostumados e tinham uma certa expertise nessa área. Para piorar a situação, nós temos uma outra informação obtida a partir de um diálogo entre Saul e Davi, antes de Davi entrar no campo de batalha. Saul diz a Davi: olha, você não tem condições de enfrentar esse homem, porque esse homem é um guerreiro desde a sua mocidade. Em outras palavras, o que Saul estava dizendo: olha, esse homem não é apenas grande, esse homem não apenas tem um aparato militar, ele não apenas tem boas armaduras, ele não apenas tem uma boa espada, ele não apenas tem um bom escudeiro, ele não apenas tem uma boa haste, uma lança. Esse homem é experiente, esse homem já matou muita gente. Você vai entrar no imprensado, saia daí, não se meta nisso. E é curioso porque contra tudo e contra todos é que Davi decide enfrentar esse gigante. Poderíamos dizer que aos olhos humanos, Davi recebeu todos os conselhos possíveis para não fazer isso. E quantas vezes, amado irmão, amada irmã, eu e você enfrentamos dificuldades, eu e você enfrentamos gigantes que parecem insuperáveis, situações que as pessoas já chegaram até nós e disseram: olha, não tem como vencer isso, se conforme. Se conforme. Não tem como vencer essa realidade. Não tem como. Sabe, irmãos, eu sou alguém que incentivo muito as pessoas a fazerem terapias. Nós temos aqui o pastor Daniel, que é psicólogo, uma bênção de Deus. E eu sempre digo que fazer terapia é algo essencial. Recomendo sempre as pessoas fazerem. É algo maravilhoso. Mas eu lembro que certa vez, irmãos, enfrentando uma dura realidade de uma doença emocional, eu fui para determinado profissional, e ali já vivendo dores profundas, gigantes nessa área, eu ouvi as seguintes palavras. Eu estava enfrentando um quadro muito grave de ansiedade, e eu lembro que eu ouvi as seguintes palavras, a primeira vez que eu apareci naquele consultório. E a pessoa me disse: olha, eu vou logo dizer uma coisa para você. Uma vez ansioso, sempre ansioso. Irmãos, por mais bem intencionado que aquele profissional estivesse, aquelas palavras para mim foram pesadas. Aquelas palavras para mim soaram como desencorajamento. Era quase como: olha, não tem como sair disso não. Você vai viver e vai morrer dentro desse negócio. Pois é, irmãos, naquele momento, isso era um gigante para mim. E a semelhança dessa minha experiência, você também pode estar enfrentando algum tipo de gigante. Eu já testemunhei sobre isso nesta igreja. E em resumo, eu dizia a Deus: Deus, aos olhos humanos, eu não vejo perspectiva de sair disso. E eu estou sendo bem franco com o Senhor. E nessa época eu fazia tratamento, com psiquiatra, psicólogo, tomava medicação. Eu falava: Deus, a minha vida está estável e etc, mas esse bom mesmo, sabe, livre de remédios, eu acho que aos olhos humanos é difícil. Mas se um dia o Senhor me libertar dos remédios, o Senhor me libertar deste mal que me aflige hoje, eu saberei que o Senhor ainda é Deus e ainda faz milagres. E eu posso testemunhar que o Senhor ainda é Deus e Ele ainda faz milagres, porque já tem alguns anos que o Senhor me livrou daquela enfermidade. Pastor, você quer dizer então que não pode voltar a adoecer? Eu não quis dizer nada disso. Todos nós estamos suscetíveis a seja qual for a doença, irmãos. O cristão, irmãos, ele não tem como recompensa a ausência de problemas nesse mundo. Isso não está na Bíblia. Jesus foi muito claro a esse respeito ao dizer que nós enfrentaremos aflições, tribulações neste mundo. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção é que dentro do mesmo cenário, dentro da mesma realidade, como comentamos no culto da manhã,
nós podemos interpretar essa mesma realidade de maneira diversa. Porque diz a Bíblia, lá no verso 11, que os soldados que integravam o exército de Saul, quando ouviam o lançamento das ofensas e do desafio diário de Golias, que Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eu sei que gigantes continuam existindo no nosso tempo, lutas, males que as pessoas dizem, olha, não tem como sair disso, não tem como superar isso. Você vai aprender a conviver com isso, você vai aprender a lidar com isso. Eu sei, meus irmãos, que Deus é soberano e nós precisamos, descansar na sua providência, no seu cuidado, lembrando que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé não está condicionada a resultado, a nossa fé não está ligada a, não, se Deus não me der o que eu quero, então eu não vou seguir a Ele. Isso é uma fé imatura, isso é uma fé ingênua. Lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram tentados a se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles disseram, olha, o Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Aprove a Deus livrá-los, irmãos. Mas isso também poderia não ter acontecido. O fato, irmãos, é que dentro desse cenário havia um gigante chamado Golias. E todos estavam apavorados. Eu pergunto a você nessa noite, existe algum gigante dentro da sua vida hoje? Existe algum gigante dentro da sua casa hoje? Existe algum gigante dentro da sua parentela hoje? Algo que tem, diariamente renovado o seu desafio, diariamente lançado as suas ofensas. Parece que isso não vai acabar, parece que isso não vai terminar. Talvez você já tenha tentado de tantas formas, de tantas maneiras, mas isso parece insuperável. É nesse contexto que esse jovem chamado Davi, por acaso, dentro da soberania de Deus, existem essas coincidências. Nós precisamos lembrar que Saul, ele sai para buscar animais do seu pai. E Deus fala com Samuel, dizendo, ô Samuel, vai chegar um homem aí chamado Saul, e você vai ungir ele, rei de Israel. Qual a probabilidade você vai procurar animal e volta rei de Israel? Veja, não teve nenhuma cerimônia, não fui nem preparado para isso. E agora é a vez de Davi. Davi, lembremos, é claro, que no capítulo anterior a Bíblia vai dizer que Samuel já havia ido à casa de Jessé, já havia ungido Davi como rei de Israel, mas até então, isso não foi oficializado no mundo físico. No mundo espiritual algo mudou e a gente vai ver isso. Mas no mundo físico, Saul continua sendo rei. No mundo físico, aparentemente nada mudou. Saul está lá como rei. E Davi está indo levar comida para os seus irmãos. Não há nada de especial nessa atividade. Ele está indo buscar informações sobre os seus irmãos. E é nesse contexto, por acaso, que Davi ouve o filisteu lançando mais uma vez o seu desafio. Davi, então, ao contrário dos demais integrantes do exército de Israel, ele não ficou apavorado, ele não ficou atônito. A Bíblia diz que Davi disse, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perceba que Davi está insultando Golias, mas esse insulto não é um insulto qualquer. É como se Davi estivesse dizendo, esse homem não tem aliança com Deus, ele não passou pela circuncisão, ele não caminha com o Deus Todo-Poderoso,
E como ele pode ofender o exército do Deus vivo? Nós poderíamos dizer que Davi tem dentro de si e diante de si um desconforto santo diante de uma ofensa à honra de Deus, diante de uma ofensa ao povo de Deus, diante de uma ofensa àquilo que o próprio Deus está representando. Davi não fica em paz. Davi está interpretando essa realidade não apenas de modo natural, mas sobretudo numa perspectiva espiritual, teológica. Ele está olhando para essa realidade e está percebendo: poxa, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Como podemos nos curvar diante dessa pessoa que não tem aliança com o Senhor, que não serve a esse Deus poderoso que nós servimos? Eu aprendo, meus irmãos, que a forma como nós interpretamos as batalhas em que estamos inseridos vai redefinir e vai de fato mostrar qual será a nossa reação diante desse cenário. O exército de Israel estava amedrontado, um gigante estava diante deles, mas Davi viu uma oportunidade. Repita comigo: oportunidade. Davi viu uma oportunidade para que a glória de Deus fosse manifestada. Sabe, irmãos, nós não podemos tratar com indiferença aquilo que ofende a glória de Deus. Nós temos falado sobre sentimentos e percepções que Deus compartilha conosco, pensamentos, palavras que estão no coração de Deus, mas que Ele compartilha com o seu povo, anseios de Deus que Ele compartilha com o seu povo. E nós precisamos entender, irmãos, que isso não acontece do nada. A história envolvendo Davi e Golias não é uma história apenas de coragem. Ah, você precisa ser corajoso como Davi. Não é a coragem pela coragem. Não é a coragem nas nossas habilidades. Ah, mas pastor, Davi era alguém que, poxa, era habilidoso, né? Utilizando a funda, o lançamento de pedras e etc. Mas, irmãos, não é sobre isso. O próprio Davi deixa isso de maneira muito clara. Ele diz: todos saberão que não é por espada ou por lança que se vence a batalha. É pelo Senhor. E aí eu preciso entender isso para que haja uma maior dependência do Senhor. Eu preciso entender isso porque isso vai fazer com que eu me mantenha nesse lugar, esse lugar em que eu vou estar completamente alinhado. O Senhor está dizendo: olha, vá para aqui, filho, e eu vou. Vá para aqui, filha, e você vai. E assim vamos caminhando alinhados com o Senhor. E aí nós podemos nos perguntar: bem, como é que Davi conseguiu tamanho feito? Nós falamos no culto da manhã que antes de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, ele passou quanto tempo em oração, irmãos? 4 meses. Quando olhamos para o capítulo 1, verso 1 de Neemias, e olhamos para o capítulo 2, no verso 1, nós vemos que se passa um período de aproximadamente 4 meses entre o recebimento das notícias e a dedicação de Neemias à oração, e o momento em que ele vai falar com o rei Artaxerxes. Falamos pela manhã que a reconstrução dos muros, antes de se revelar para todos em público, essa reconstrução foi forjada dentro do coração de um homem chamado Neemias, em oração diante do Senhor. E aqui nós observamos a vida de Davi e poderíamos tecer alguns comentários a esse respeito. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que o inconformismo santo nasce de uma vida secreta com Deus. Davi não acordou um belo dia e disse: poxa, olha como eu estou corajoso hoje. Saí de casa hoje querendo mostrar coragem. Vou ali naquele campo de batalha, se sobrar um lugarzinho para mim, o negócio vai acontecer.
Não, não é sobre isso. A Bíblia nos diz, irmãos, que no capítulo anterior, Davi foi ungido rei de Israel por Samuel. Mas o detalhe é que lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz que Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O que é que aconteceu, irmãos, a partir daquele dia? O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Muito bem. Pastor, mas Davi continua sendo um pastor de ovelhas. Saul é quem é o rei. Saul é quem dá as ordens. Pois é, irmãos. Mas o mesmo texto, se você observar a continuação, verso 13, verso 14, o texto vai dizer que, ao passo em que o Espírito de Deus se apodera de Davi, o Espírito de Deus se retira de Saul. O que é que eu aprendo com isso? É possível que a autoridade espiritual esteja sobre pessoas que nem estão oficialmente naquele cargo. Curioso pensar porque a Bíblia conta que a partir desse momento Saul começa a ser atormentado por espíritos malignos. Então os seus servos dizem: bem, nós precisamos resolver essa situação. O rei Saul está sendo atormentado. Precisamos encontrar um jovem que toque harpa e então possa tocar harpa para que o rei possa melhorar, para que esse espírito maligno possa ir embora. Onde é que está isso, pastor Léo? Isso está no verso 16 do capítulo 16. E aí a Bíblia diz que encontram Davi. E diz a Bíblia que sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. O detalhe aqui, irmãos, é o seguinte: eu não sabia que harpa expulsa demônio. Se harpa expulsa demônio, então nós precisamos comprar uma harpa e colocar na porta da igreja. Qualquer problema que surgir, cadê a harpa? Tem que levar a harpa, irmão. Contrata alguém que saiba tocar a harpa, a pessoa fica ali, né? Instrumento muito bonito, né? E à medida que a harpa for tocada, o negócio vai acontecer. Pois é, irmão, mas não é sobre harpa. Aliás, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, muitos sinais estavam acontecendo, de tal modo que os doentes, eles eram levados às multidões, e eles eram enfileirados, para que, ao menos quando Pedro passasse, a sua sombra curasse os enfermos. Ué, irmão, isso é novo. Quer dizer que sombra cura a gente agora? Então a gente precisa também adotar esse mecanismo. Vamos fazer algum tipo de sombra na entrada da igreja, para que todos, ao entrarem na igreja, sejam curados e libertos, e por aí vai. O segredo agora está em harpa e em sombra. Pois é, irmãos, mas a Bíblia não tem nenhum texto que fale sobre, a especialidade da harpa ou da sombra. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que a unção é quem despedaça o jugo. A Bíblia nos ensina que é o poder do Espírito Santo que habita em nós, que passa a ser manifestado através de nós, à medida que nos colocamos como instrumentos do Senhor. Em outras palavras, não é o violão, não é a harpa, não é o teclado, por mais abençoados que sejam esses instrumentos, quando utilizados, é claro, para a glória de Deus, não são os instrumentos em si mesmos, é quem utiliza os instrumentos. Aliás, aqueles que são músicos podem muito aprender com a história de Davi, sobre a unção que muitas vezes é liberada simplesmente ao tocar. À medida que eu mantenho uma vida de piedade, à medida que eu mantenho uma vida em comunhão com o Senhor, o simples ato de tocar um instrumento, ele é realizado para a glória de Deus e também para a edificação de vidas.
Porque Davi, ó, tocando a harpa, expulsava demônio. Que negócio. Pedro passando, a sombra de Pedro estava curando. Pois é, amados irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando é que existe algo que está em oculto, porque a visão superficial nos leva a pensar e a começar a divinizar, sabe, a tentar tornar especial coisas comuns. Eu não vou agora colocar, sabe, um palanque para uma harpa ou para sombras. Eu preciso entender aquilo que acontece nos bastidores. E aí Davi está revelando um pouco dos bastidores. Porque diante de Saul ele está dizendo: olha, rei, o negócio é o seguinte, o teu servo, antes de chegar até aqui, ele passou por alguns processos. Ele passou por um treinamento espiritual. E aqui eu aprendo que antes de Deus levantar alguém, Ele sempre vai nos levar para o treinamento. Ele sempre vai nos levar para um estado de preparação. E são os chamados processos de Deus. Porque Davi está revelando que antes de chegar aquele dia, ele havia enfrentado o urso e ele havia enfrentado o leão. Como é que aquele adolescente poderia matar o urso e o leão sozinho? Pois é, são desafios que Deus vai colocando no caminho de Davi para treiná-lo, para fazer com que a sua fé fosse fortalecida, solidificada, e de glória em glória ele vai avançando, porque Deus vai mostrando: olha, eu estou com você, e à medida que Deus vai se revelando fiel, você vai confiando cada vez mais no Senhor, e daqui a pouco você enfrenta uma nova luta, e você vai se lembrar da fidelidade do Senhor no passado, e vai dizer: poxa, Deus foi fiel no passado, então a palavra diz que Ele não muda, então Ele vai continuar sendo fiel. E aí você vai prosseguindo com essa confiança no Senhor, com a fé sendo lançada no Senhor, e vai avançando. As lutas, elas vão também muitas vezes aumentando de tamanho. Mas assim como Deus sustentou você no passado, Ele vai sustentar no presente. E Davi está mostrando esse princípio de um modo prático. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, e agora tem diante de si um gigante. Afinal de contas, irmãos, convenhamos, nós não estamos falando da nossa época. Na nossa época existem armas de fogo. Você enfrentar um urso e um leão com arma de fogo é muito mais fácil do que enfrentar com uma funda, ou com os instrumentos tão, sabe, rudimentares que um pastor daquela época possuía. Poderíamos até mesmo chamar isso de uma missão quase que impossível. Vencer urso e leão com os instrumentos disponíveis naquela época. Pois é, meus irmãos, isso nos fala sobre algo que acontece no secreto, porque ninguém estava vendo. Até então Davi não havia tocado nesse ponto, o texto não havia tocado nesse ponto, mas nós aprendemos que existem coisas e batalhas que acontecem no secreto, batalhas que as pessoas não estão contemplando. Muitas vezes as pessoas veem alguém sendo levantado e dizem: poxa, que legal, fulano foi levantado, fulano está sendo usado por Deus. Pois é, mas nós nos esquecemos que antes de fulano ser usado por Deus, antes de fulano ser levantado por Deus, ele passou pelo treinamento, ele foi levado ao deserto. Deus preparou fulano antes de levantá-lo. Porque imaginemos, irmãos, Deus leva a sério a sua obra, a sua igreja. A Bíblia é clara ao dizer: olha, não unjam como pastores neófitos, novos convertidos, porque eles não estão prontos para as exigências do ministério. Ministério pastoral, é claro, é o contexto. É preciso que o servo de Deus seja experimentado, é preciso que o servo de Deus seja provado, para que então ele se torne apto a viver o ministério e os seus desafios. Irmãos, muitas vezes quando falamos sobre a vida secreta em oração, a vida secreta em oração, irmãos, não tem muito glamour. A vida secreta em oração não tem muito like no Instagram, não tem muita visibilidade nas redes sociais, ninguém está lá nos aplaudindo. Olha como você
espiritual, né? Não tem aplausos humanos. Mas eu aprendo, irmãos, que quando Jesus nos disse lá em Mateus 6, ele disse: olha, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, o recompensará. Todas as vezes que eu e você entramos no lugar de oração, precisamos entender pelo menos duas coisas. Primeira, o Pai está nos vendo. Ah, pastor, mas é difícil, a minha vida é muito corrida, e etc. Pois é. Mas a partir do momento que você estiver ali, tenha clareza quanto a isso. O Pai está lhe vendo. E a segunda coisa que nós precisamos observar é que o Pai nos recompensa. Há uma recompensa para aqueles que buscam o Pai em secreto. A Bíblia é clara a esse respeito. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos entender que há uma recompensa, repita comigo, recompensa. Há uma recompensa para aqueles que decidem pagar o preço em oração. Mas pastor, eu venho à igreja, eu participo das coisas, bem, glória a Deus, irmão, tem que vir para a igreja mesmo. Os cristãos precisam estar unidos, em comunhão. Mas existe algo, irmãos, que está reservado para o momento de intimidade. E é nesse lugar de intimidade, como diz o salmista, que as nossas mãos são preparadas para a batalha. Porque a hora da batalha, dá like, né? Você vencer, dá like, vira história, né? As pessoas choram e tal, poxa, que história, que superação, e etc. E todo mundo está lá. Mas a preparação não dá like. O secreto, sabe, não tem muito glamour, não tem luzes especiais, aquela musiquinha no fundo, não tem. Mas é nesse lugar que eu e você somos transformados pelo Senhor. É nesse lugar que o Espírito de Deus vai nos transformar, irmãos. Você pode sair dali achando que nada aconteceu, acredite, alguma coisa aconteceu. Pastor, orei, não senti nada, nem um arrepio, não chorei, não aconteceu nada. Pois é, mas Deus não mente. E a palavra dele diz que ele recompensa aqueles que o buscam no secreto. Então eu preciso aprender que antes da vitória que é travada em público ser declarada, antes da batalha ser vivenciada, eu preciso entender que há um processo de preparação. E é nesse lugar que Davi está sendo preparado. Eu já citei aqui, amados irmãos, a história de uma mulher chamada Susana Wesley. Susana Wesley é considerada a mãe do movimento metodista. Essa mulher teve 19 filhos. Ela teve que lidar com a perda de 9 deles. Ela foi mãe de 2 homens muito conhecidos na história da igreja, chamados John Wesley e Charles Wesley. Aí você pensa, bem, mas essa mulher, ela pregou para multidões, ela, sabe, fez viagens missionárias e foi para os púlpitos. Não. O chamado dela foi ser mãe mesmo. E essa mulher, mesmo diante da vida tão corrida que tinha, ela buscou educar os seus filhos dentro dos princípios do Senhor. Ela buscava nutrir uma vida de oração com Deus. Se você acha, mãe, pai aqui presentes, quem aqui é pai ou mãe? Se você acha que é difícil orar, quando você tem um filho, ou 2, imagine 19. Não vai faltar entretenimento, não vai faltar atividade, não vai faltar barulho. Que desafio. Pois é, mas conta a história que essa mulher separava tempo para a oração. Conta a história que essa mulher tinha o hábito de colocar o seu próprio avental sobre a sua cabeça. E naquele momento, nenhum dos seus filhos poderia interrompê-la.
Porque ela estava se dedicando à oração. Agora, observe as consequências dessa vida piedosa que essa mulher levou. Olhe para os seus filhos. Olhe para o legado que ela deixou. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos orando, nós estamos, nos lançando, nos derramando diante do Senhor, e parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está contemplando, parece que Deus não está respondendo. Acredite, irmãos, Deus não mente. Quando você ora, quando você busca o Senhor, Ele está lhe transformando dia após dia, Ele está nos preparando para enfrentar as batalhas, Ele está nos moldando, irmãos, conforme a sua vontade, e nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Eu lembro, irmãos, que bem no iniciozinho do meu ministério, não que eu tenha muito tempo de ministério, mas no iniciozinho eu tinha um hábito de deixar tudo pronto, deixar as mensagens prontas. No sábado eu já tinha concluído tudo. E no domingo eu acordava mais despreocupado. Estava tudo pronto, já havia orado, já havia buscado o Senhor, já estava tudo certinho. E eu lembro que num domingo de manhã, eu acordei muito cedo, eu não consegui mais dormir. E eu entendi que o Senhor estava me chamando para oração. Você está aqui essa noite, irmãos? Eu entendi que Deus estava me chamando para oração. Eu fui orar, muito cedo, no domingo. E eu lembro que eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não sei o que é que o Senhor quer fazer hoje, mas o Senhor tem alguma coisa hoje, que não é possível. E me marcou, irmãos, porque Deus ele faz questão de nos dar sinais, e Ele vai se comunicando conosco através dos sinais. Os sinais que Deus nos dá, muitas vezes, são mais claros do que uma frase que Ele poderia falar. E eu lembro que especificamente nesse domingo, me marcou o domingo pela manhã, porque houve um grande mover do Senhor nessa igreja. Pessoas se renderam a Cristo, ninguém sabia do que aconteceu no secreto, mas eu e Deus sabíamos. Ninguém sabia, mas eu sabia que o Senhor naquele dia, Ele havia me despertado mais cedo. Sabe o que aconteceu? Depois desse dia, eu entendi claramente o Senhor falando, agora começa uma nova fase na sua vida de oração. Você vai acordar agora todos os domingos mais cedo para orar e me buscar. E isso, irmãos, nós precisamos ficar alegres, porque você pode pensar, poxa Deus, eu já ando sem tempo, o Senhor ainda fica exigindo mais de mim? O Senhor ainda fica me chamando para esse negócio de oração? Pois é, irmãos, mas eu aprendo, e alguém já disse isso ao longo da história da igreja, que sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele leva o seu povo à oração. Então, quando Deus nos convida ao lugar de oração, significa dizer que Ele quer não apenas fazer algo novo em nós, mas fazer algo novo através de nós. Então, Ele precisa preparar o vaso, Ele precisa, nos tornar a pessoa que Ele deseja, porque não é, algo só sobre fazer coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chama porque Ele deseja nos usar. Mas o texto prossegue e diz que Davi diz ao filisteu, você vem contra mim, verso 45, com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi estava nos ensinando um princípio muito importante. Existem batalhas, irmãos, que Deus luta por nós. Davi tinha clareza quanto a isso. E ele descansa na poderosa mão do Senhor, na mão do Onipotente. Davi descansa na providência soberana de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter uma correta compreensão sobre o Deus a quem servimos. Tem um teólogo chamado A.W. Tozer, e ele disse que aquilo que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Porque uma visão limitada de Deus, inevitavelmente,
produzirá uma fé limitada. E é por isso que precisamos alargar a nossa compreensão, expandir a nossa compreensão e a nossa visão acerca de quem Deus é. Porque quem conhece o Senhor não se torna dominado pelo medo e pelas circunstâncias. Antes é encorajado a olhar para aquelas circunstâncias a partir da confiança depositada em Deus. Eu finalizo, irmãos, essa mensagem trazendo alguns últimos pontos. Nós precisamos lembrar do que Deus pode fazer através de alguém que caminha com o Senhor. O cenário é de um exército completamente amedrontado, paralisado pelo medo, se sentindo literalmente impotentes. E Deus usa então um jovem que nem integrante oficial do exército era, que nem tinha a idade necessária para integrar o exército. Mas Davi tinha uma diferença: ele caminhava com Deus. Eu acredito que o Senhor está nos chamando essa noite para passarmos pelo mesmo processo que Davi passou. Porque lembremos que a batalha, antes de ser travada, diante de todos, diante do público, ela é travada em secreto, em oração, diante do Senhor. Nós precisamos lembrar, irmãos, que quando o Senhor coloca incômodos santos em nós, isso naturalmente está ligado, irmãos, à nossa vida com Deus. Se eu caminho com Deus, naturalmente, aquilo que sinto, que penso, que falo, vai começar a ser moldado por essa influência divina na minha vida. Então, os meus incômodos, aquilo que me incomoda, aquilo que me aflige, estará ligado ao Senhor. Eu e você precisamos nos incomodar, irmãos, com aquilo que incomoda o Senhor. Eu e você, meus irmãos, estamos sendo despertados nessa noite pelo Senhor, com as estratégias corretas, para que possamos vencer os gigantes. Eu convido os irmãos de louvor aqui à frente. E eu quero orar com os irmãos nessa noite. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Talvez você esteja enfrentando um tempo de dificuldade, talvez você esteja também sendo afrontado, intimidado por algum tipo de gigante, algo semelhante a Golias, que há 40 dias afrontava o exército do Senhor. Mas nessa noite o Senhor desperta Davis. Nessa noite o Senhor traz ao nosso coração um incômodo e um inconformismo santo. Incômodo esse que nos levará a estar diante do nosso Deus. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Nós oramos, Pai. E Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe aquilo que está inquietando o coração. O Senhor sabe a espécie de gigantes que os meus irmãos têm enfrentado. O Senhor conhece suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades. Talvez, Senhor, alguns aqui já estejam enfrentando gigantes há alguns anos, lutas que se perpetuam ao longo do tempo. Mas nessa noite, o Senhor desperta guerreiros e guerreiras. Pessoas que recebem nessa noite o entendimento de que é o Senhor quem prepara as nossas mãos para a batalha. O Senhor nos traz o entendimento de que a última palavra pertence ao Senhor. E tudo o que nós precisamos fazer é estar na posição, no lugar que o Senhor deseja.
porque não temos dúvidas que o Senhor tem poder. A tua mão não está encoberta, não está encolhida. O Senhor continua tendo todo o poder, mas é necessário, Senhor, que nós estejamos alinhados com o Senhor. Por isso, Senhor, nós te clamamos. Abre os nossos olhos nessa noite. E nos faz, Senhor, ao sair daqui da igreja, nessa noite, ao término deste culto, Senhor, nos ajuda a olhar para essa mesma realidade que nos cerca, de uma perspectiva completamente diferente. Nos ajuda a interpretar, Senhor, essas lutas, esses gigantes que temos enfrentado hoje, a partir da compreensão de que é o Senhor quem luta as nossas batalhas, de que é o Senhor quem nos concede a vitória, que a vitória não vem de A, de B, de C, não vem de espada, de lança ou de qualquer outro artefato humano. É o Senhor quem nos concede vitória. É a tua mão, Senhor, quando está estendida sobre nós, que faz com que nós prosperemos. Ó Senhor, nos capacita, Senhor, a enfrentar essas lutas. Nos leva, sobretudo, Deus, a esse lugar de preparação, a esse lugar de oração, onde nós somos e seremos forjados. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos.